Está começando o Revista TST com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver na edição de hoje. TST afasta a abusividade de greve dos Correios e define o percentual de reajuste da categoria. Casas Bahia indenizará montador de imóveis ridicularizado por ser muito magro. Seminário de combate ao trabalho infantil debate as perspectivas para crianças e adolescentes após a pandemia. E ainda, a solenidade de outorga de comendas da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho de 2021. E a gente começa o Revista TST de hoje trazendo um caso de destaque julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Confira na reportagem. A Seção 1 de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho condenou a Greentech Serviços de Vitória, no Espírito Santo, a indenizar uma auxiliar de limpeza. Isso porque a empresa impediu a trabalhadora de retornar ao serviço após alta previdenciária. A empregada limpava ônibus da empresa Vix Logística e ficou afastada por 1 ano depois de ter escorregado na escada de um dos veículos e sofrido fraturas na coluna e nas costas. A auxiliar recebeu benefício previdenciário por 1 ano até ter alta do INSS. No entanto, o serviço médico da empresa declarou a incapacidade total da empregada para o trabalho. Sem poder trabalhar, ela ficou sem auxílio e sem salário. Então, pediu na Justiça indenização por danos morais. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região no Espírito Santo condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10 mil. O TRT ressaltou que, se o contrato de trabalho não estava mais suspenso diante da decisão do INSS, que atestou a aptidão da auxiliar de serviços, era responsabilidade da empresa oferecer trabalho com os respectivos salários, pelo menos no período estabilitário. O caso chegou ao TST. A decisão foi reformada pela 6ª Turma, que entendeu que a empresa não poderia permitir o retorno da empregada porque ela não tinha condições de executar suas atividades sob pena de violar normas de saúde e segurança. Mas para o relator dos embargos da auxiliar na Seção 1 de Dissídios Individuais, ministro Breno Medeiros, a conduta da empresa se mostrou ilícita. A lei estabelece que a competência para definir se ele está apto ou não é do INSS. Então, quando a empresa ultrapassa essa competência, certo? E ela diz que não vai receber, porque ela entende que ele não está apto por intermédio de laudo ou qualquer outra situação, me parece que ela não tem a competência legal. E aí ela está aplicando, o ato aí se torna ilícito. Eu não faço diferenciação em nenhum dos lados, né? E é essa a jurisprudência, me parece que até hoje, pacífica com relação a isso na STI. O ministro Alexandre Ramos apresentou voto divergente. Para ele, a empresa tem responsabilidade em relação à capacidade real do empregado, mesmo que o laudo do INSS aponte o contrário. A empresa é obrigada por lei a estabelecer um programa de controle. Aí ela tem um corpo médico por obrigação legal. O médico da empresa diz, esse trabalhador não está apto para o trabalho, ele ainda tem incapacidade. E aí a empresa desconsidera isso, coloca o seu programa, de lado e diz, não, vai lá, trabalhador, vai para a linha de produção, que a sua doença, apesar do meu médico dizer que está incapacitado, como o INSS diz que está, vá lá e agrave a sua saúde. Eu acho que, a empresa tem que ter uma responsabilidade nesse sentido. A ministra Dora Maria da Costa seguiu a divergência. O que nós examinamos, ato ilícito, sim, quando a empresa recusa simplesmente o retorno do empregado. Mas quando ela se respalda em laudo médico da empresa, eu entendo que aí não há ato ilícito. E esse é o caso. Então, eu quero deixar aí a minha divergência neste caso concreto. Já o ministro Lélio Bentes Correia votou com o relator. Se a empresa
não quer agravar a condição de saúde do trabalhador, obrigando-o a trabalhar quando inapto, sem salário, ele vai encontrar alguma outra ocupação para sobreviver. Não é? Então, me parece que aí, ao recusar o pagamento de salários, ainda que mediante a adaptação do empregado para uma nova função, a empresa efetivamente incorreu em ato ilícito, justificando-se a condenação em danos morais. Por maioria, prevaleceu o voto do relator no sentido de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10 mil à empregada. E vamos conferir com a Luana Carvalho os detalhes do julgamento que ocorreu na sessão de dissídios coletivos que afastou a abusividade de greve dos empregados dos Correios. Olá, Luana. Olá, Anamélia. Além de afastar a abusividade da greve dos empregados dos Correios, a sessão de dissídios coletivos do Tribunal Superior do Trabalho definiu o reajuste da categoria. A paralisação dos trabalhadores ocorreu em agosto deste ano, quando os empregados pediram aumento salarial. Após diversas tentativas de acordo, o caso foi a julgamento na SDC. O relator, ministro Agra Belmonte, definiu o reajuste salarial de 9,75%. A mesma porcentagem também foi aplicada ao Vale Alimentação e Refeição. Em relação ao plano de saúde, ficou mantida a redação anterior de cláusula que obriga a empresa a disponibilizar o benefício por meio de operadora contratada de adesão facultativa e mediante cobrança de mensalidade e coparticipação dos beneficiários. Já sobre os trabalhos aos fins de semana, ficou estabelecida a concessão de adicional de 15% aos empregados contratados para trabalhar 44 horas semanais na área operacional. Durante o julgamento, o relator, ministro Agra Belmonte, disse que a greve é um direito legítimo da categoria e que a licitude da paralisação depende do cumprimento das determinações previstas na Lei 7.783 de 1989, como prévia tentativa de negociar deliberação em assembleias e comunicação ao empregador. O relator observou que não houve desrespeito no caso concreto. Acrescentou ainda que o movimento não durou nem 24 horas e não houve excessos. Assim, a greve não foi considerada abusiva. Porém, com base em previsão legal, a sessão de dissídios coletivos considerou devido o desconto do dia parado para os trabalhadores que aderiram ao movimento. Eu volto com você, Anamélia. Ok, Luana, muito obrigada. E você vai ver no próximo bloco: Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região deverá seguir regra de contratação por meio de concurso público. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir alguns julgamentos de destaque. E eu começo trazendo um caso julgado pela 5ª turma. O Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região terá que realizar contratações de pessoal por meio de concurso público. E quem traz mais detalhes desse caso para a gente é o Pablo Lemos. Olá, Pablo. Olá, Anamélia. O caso teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. O MPT pediu que o Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, o CREF1, que compreende Rio de Janeiro e Espírito Santo, cumprisse a determinação de apenas contratar pessoal mediante concurso público. Segundo o MPT, os conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas têm poder de polícia, atividade típica do Estado, e, portanto, têm natureza pública. O pedido do MPT havia sido negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro. O TRT entendeu que autarquias como o Conselho Regional de Educação Física não violam norma constitucional ao contratar empregados sem concurso. A exigência, segundo a decisão, estaria reservada aos servidores e aos empregados da administração pública direta. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho em 2012. A 5ª turma havia rejeitado o recurso do MPT por avaliar que a decisão da Corte Regional estava de acordo com a jurisprudência do TST na época. Um mês depois, o Ministério Público do Trabalho interpôs recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, que aplicou ao caso o entendimento de que os conselhos de fiscalização, devido à natureza autárquica, devem se submeter às regras do artigo 37 da Constituição Federal. O artigo diz que a administração pública de qualquer dos poderes da União obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Com isso, o processo retornou ao TST para que a 5ª turma adequasse o julgamento à jurisprudência do STF. O relator do processo, o ministro Alberto Balazeiro, votou no sentido de julgar a ação do MPT parcialmente procedente e de determinar que o CREF-1 cumpra a imposição de somente contratar mediante concurso público e de realizar processo seletivo para substituir o pessoal dispensado. Estou votando por dar provimento ao recurso de revista do Ministério Público para julgar procedente, dar provimento em parte para julgar procedente a ação, reformando o acórdão e condenar o Conselho a cumprir as obrigações requeridas em relação à admissão de concurso público. Em relação ao item A2 do pedido, deve ser observado a data de julgamento da ADI 17/17 do DF, ficando resguardado também a estabilidade daqueles com 5 anos e em relação também ao julgamento da STI. Por unanimidade, a turma seguiu o voto do relator. Sendo assim, Ana, a decisão segue o entendimento do STF de que os conselhos profissionais se submetem à regra da Constituição Federal quanto à necessidade de concurso público para o ingresso de pessoal. Eu volto com você. Ok, Pablo, muito obrigada. E um montador que trabalhava para Casas Bahia, no Mato Grosso do Sul, vai ser indenizado. Ele era alvo de chacota por ser muito magro. A decisão é da 3ª turma. O montador alegou ser vítima de assédio moral, disse que era alvo de deboche e que o chefe o chamava de magrelo e afirmava que ele não daria conta do recado ao executar as atividades. Uma testemunha confirmou as ofensas. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região entendeu que a expressão magrelo, usada no contexto de exercer pressão, não poderia ser considerada como extrapolação dos limites do poder do empregador e reverteu decisão de 1º grau que havia concedido a reparação por dano moral no valor de R$ 5.000. O TRT reconheceu que se tratava de uma forma inadequada de liderança, mas decidiu que não se tratava de abuso individual e diferenciado, nem de pressão exagerada a ponto de caracterizar o assédio. O relator do recurso de revista do montador na 3ª turma do TST, ministro Maurício Godinho Delgado, observou que se as agressões morais eram corriqueiras, repetidas e generalizadas no estabelecimento de trabalho, sem censura e punição, o empregador se torna responsável pela indenização. Ainda, segundo o relator, não podem ser admitidas técnicas de motivação que submetam o ser humano ao ridículo e à humilhação. Para o ministro, as situações vivenciadas pelo montador atentaram contra a sua dignidade, a sua integridade psíquica e o seu bem-estar individual, justificando a reparação moral. Por unanimidade, o colegiado concluiu que houve desrespeito a princípios como o da inviolabilidade psíquica do empregado e condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral ao montador de imóveis no valor de R$ 5.000. E a gente encerra com um destaque da 1ª turma. A dispensa de um gerente de hotel em Florianópolis, Santa Catarina, foi considerada nula. Ele foi demitido 9 meses antes de completar as condições para assegurar o direito à estabilidade pré-aposentadoria. A estabilidade pré-aposentadoria estava prevista em norma coletiva e garantia a permanência no emprego quando o trabalhador estivesse a 24 meses da aposentadoria. No caso do gerente, faltavam 9 meses para iniciar a pré-aposentadoria e 33 para se aposentar. Na reclamação trabalhista, ele pediu que a dispensa fosse anulada, pois o impossibilitou de obter a estabilidade. Mas, em 1º grau, o pedido foi negado. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina manteve a sentença. Para o TRT, o gerente não preencheu o requisito de 24 meses de antecedência para obter a estabilidade pré-aposentadoria, como previsto na norma coletiva. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista na 1ª turma, ministro Hugo Scheuermann, teve outro entendimento, conforme a jurisprudência da Corte Superior. É fato incontroverso, inclusive consta do próprio acordo regional, que o reclamante foi dispensado 9 meses, 29 dias antes da aquisição do direito à estabilidade pré-aposentadoria, que está assegurado numa norma coletiva. E, não obstante, o Tribunal Regional ele reputou válido esse ato de despedida, e registrando que o autor não teria preenchido os requisitos dessa garantia provisória em norma coletiva.
Contudo, à luz da jurisprudência que se firmou no Tribunal Superior do Trabalho, se presume obstativa a despedida, obstativa à estabilidade pela aposentadoria, que está prevista na norma coletiva, quando a dispensa imotivada ocorre até 12 meses antes da aquisição do direito, que é o caso dos autos. Por unanimidade, a primeira turma do TST anulou o fim do contrato de trabalho e condenou a empresa ao pagamento de indenização substitutiva correspondente aos salários do período compreendido entre a dispensa e a data em que seriam implementados os requisitos para a aposentadoria voluntária. E para conferir esse e outros julgamentos, acesse o canal do TST no YouTube. As sessões são transmitidas ao vivo e depois ficam disponíveis ao público. O endereço é youtube.com/TST. E no próximo bloco, Seminário de Combate ao Trabalho Infantil debate as perspectivas para crianças e adolescentes após a pandemia. Estamos de volta. O Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho promoveu o seminário Sociedade Globalizada, Mundo do Trabalho, Crianças e Adolescentes. Que futuro queremos? O evento debateu as perspectivas para crianças e adolescentes após a pandemia da Covid-19. O seminário foi transmitido ao vivo pelo canal do TST no YouTube, com o apoio da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Assessores e Servidores do Tribunal Superior do Trabalho, CEFAST. Na abertura, a presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, ressaltou que em momentos de crise, como o da pandemia de Covid-19, os grupos mais vulneráveis da sociedade passam a ter os direitos ameaçados. A ministra citou dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, e da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Segundo as instituições, de 2016 a 2020, houve um crescimento de 6,5 milhões de crianças e adolescentes em tarefas perigosas, aumentando os riscos à saúde física e mental. E essa reversão no progresso de queda nos números do trabalho infantil é consequência do aumento da pobreza e a necessidade, portanto, de crianças e adolescentes contribuírem para a renda familiar e também pelo contexto que fechou escolas para conter a disseminação do coronavírus, deixou milhares de crianças sem a merenda escolar e sem o amparo do ambiente escolar. A coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, ministra Kátia Arruda, lembrou o caso recente de 3 adolescentes resgatadas de situação análoga à escravidão no Piauí. O trabalho era feito de forma que elas tinham que ficar ajoelhadas ou sentadas em tocos de madeira, não tinham banheiro, não recebiam equipamento de proteção, eram vítimas da intensa poeira que saía do processamento de mandioca. Então, isso mostra o grande absurdo que é ainda a colisão entre 2 direitos fundamentais, que é a questão do trabalho infantil e a questão do trabalho análogo à condição de escravo. Na conferência inicial, o diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho, Martin Ham, alertou ser provável que os impactos negativos da pandemia sejam duradouros. Por isso, destacou a importância de políticas públicas para reverter esse quadro. As recomendações que eu achei importante que deveríamos pensar nesse contexto é realmente de pensarmos em promover uma proteção social adequada para todas as pessoas, que incluia benefícios universais para crianças, de tentar aumentar os gastos com educação gratuita e de qualidade e de facilitar o regresso de todas as crianças à escola, incluindo aquelas que estavam fora da escola antes da pandemia da Covid-19. Não precisamos somente recuperar aqueles que saíram, mas também aqueles que nunca estiveram. O economista, professor e pesquisador Márcio Postman falou da necessidade de um plano de ação abrangente para combater o trabalho infantil. Me parece importante, num momento como esse, em que se discute os efeitos da pandemia
sobre, especialmente, o trabalho infantil e formas de enfrentar o trabalho infantil, que tivéssemos a oportunidade também de considerar, não é, o sentido da mudança a qual nós estamos submetidos e pela qual nós precisamos ter, a meu modo de ver, pelo menos, uma visão estratégica e elementos que nos ajudem a ter um planejamento governamental assim que tivermos um governo que possa trabalhar com essa expectativa. O reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, apresentou o painel Trabalho Infantil versus Inclusão e Diversidade. Para o professor, os esforços para eliminar o trabalho infantil, que antes já eram exigidos, com a pandemia se tornam emergenciais. Segundo ele, isso ocorre principalmente pela carência educacional que aflige crianças e jovens. Ao passo que debruçamos sobre os caminhos de permitir que esse jovem, que essa juventude pudesse acessar e ter uma interação mais direta, sobretudo com a perspectiva do aprendizado e, da mesma maneira, com uma internalização dos fundamentos do conhecimento e da educação como mecanismos indispensáveis para seguirem adiante. Então, essa é uma questão importante que coloca para nós a emergência desse problema. Durante a conferência de encerramento, o psicólogo e doutor em Ciências da Educação, Alessandro Marin Pietri, apresentou o tema O Protagonismo Jovem. Para o professor, é necessária uma atenção maior às crianças durante esse período de incertezas. A infância é uma das nossas maiores prioridades, porque sem ela nós perdemos uma capacidade incrível, que é a capacidade de inventar a vida. Então, quando nós pensamos na possibilidade de que os nossos jovens possam ter um protagonismo e possam sonhar e possam imaginar um futuro, é preciso fundamentalmente preservar com coragem, com força, com efetividade pública, um presente. Ao final do evento, medalhistas olímpicos deram depoimentos sobre o trabalho infantil. O boxeador Abner Teixeira falou sobre a experiência que teve na infância, quando começou a praticar boxe por meio de um projeto que busca tirar crianças de ambientes hostis e dar condições para praticar esportes. E foi a partir desse projeto, eu com 13 anos eu tinha quando comecei, a partir desse projeto que deu os passos e me deu uma motivação. E foi realizada no TST a cerimônia de outorga da Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho de 2021. Veja como foi. 38 personalidades foram homenageadas pelos serviços prestados à sociedade e à Justiça do Trabalho. As indicações são feitas pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. É uma homenagem ao trabalho. Todos os agraciados estão sendo homenageados porque executaram nas suas áreas, nas suas especialidades, trabalhos de relevância para o país. A solenidade ocorreu na área externa do TST, seguindo as normas sanitárias de prevenção à Covid-19. Esse é um pequeno evento que marca o retorno à vida e o retorno à justiça presencial, que é o que a sociedade espera de nós. A premiação é realizada há 51 anos. Representa a tradição de criar uma forma de homenagear aqueles que se destacaram no âmbito da própria ideia do que é o direito do trabalho, a justiça do trabalho, nesse cenário que nós vivemos. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho é concedida em 6 graus, o mais alto deles o grão colar. A honraria máxima foi entregue ao presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux. Só tenho que agradecer essa generosidade e essa honra de ostentar essa medalha que eu vou colocar no meu gabinete, em um lugar bastante visível. O ministro Nunes Marques, também do STF, o procurador-geral da República, Augusto Aras, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, receberam a medalha Gran Cruz. Trabalhamos de mãos dadas em prol do jurisdicionado e da cidadania brasileira. Nós trabalhamos com um objetivo maior, servir o cidadão, judiciário forte, cidadania respeitada. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, e o cardiologista Roberto Calil Filho receberam a comenda grande oficial. Aqui eu represento a classe médica,
represento tantas pessoas da saúde, né? Todos os funcionários da saúde que tanto sofreram e lutaram nessa pandemia na tentativa de salvar milhares e milhares de vidas nesse país. A Sociedade Beneficente de Senhoras, uma das responsáveis pela fundação do Hospital Sírio-Libanês, foi a instituição homenageada nesta edição. A entidade atende a mais de 120 mil pacientes por ano, inclusive pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Nos deixa muito orgulhosos de receber essa homenagem esse ano, especialmente levando em consideração a importância desse tribunal que representa o trabalho do nosso país, a justiça do trabalho do nosso país. E o programa de hoje termina aqui. Na semana que vem tem mais Revista TST. Até lá!